você. Que a graça do nosso bondoso Deus e a paz que excede todo entendimento esteja com você. Amém. Vamos para a nossa reflexão. 2 sinais de que você é um escolhido e nem sabe. Vamos ler em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 19. Porque os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte em favor daqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Muitas vezes pensamos apenas nos olhos de Deus em relação a Ele ser o juiz de toda a humanidade. E porque Deus, de fato, é juiz, tendemos a pensar apenas na ira de Deus. Chegará um tempo em que Deus exigirá de todos que prestem contas dos seus atos. Isso é o ajuste de contas inevitável. Mas é necessário que nós percebamos que Deus não é um pai cuja motivação para com seus filhos é observar os erros. No entanto, essa não é a verdade. Deus é um pai amoroso que cuida de nós com muita atenção. A principal observação é que Deus está preocupado com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. A maioria de nós nos preocupamos quando ouvimos a palavra perfeito, porque parece irreal que os seres humanos sejam perfeitos. Deus está procurando na terra, nação, tribo, língua, cidade, vila, igreja e casas. Ele está procurando por aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. A palavra perfeito no texto é shalom. Pessoal, eu quero neste momento lembrar você que ainda não está inscrito no canal. Inscreva-se. É muito importante que você esteja inscrito no canal para estar acompanhando as postagens. E para isso, ative a opção todas do sininho para você receber as postagens. Deixe aí o seu joinha. Também deixe o seu comentário. E divulgue, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis para que todos possam ser alcançados pela nossa reflexão. Amém. E, voltando aqui para a nossa reflexão, Shalom significa paz. Primeiro, nossos corações devem estar em paz com Deus. O fato de que os olhos de Deus estão indo e vindo na terra não deve nos deixar com medo. Quando Adão e Eva viram Deus indo e vindo no jardim, como ele teria feito antes, eles ficaram com medo. A paz em seus corações em relação a Deus os deixou. Eles sabiam que tinham feito coisas que não agradavam a Deus. A impunidade entre Deus e nós foi destruída pelo sangue de Cristo e estamos em paz com Ele. E o próprio fato de você estar em paz com Deus é o primeiro sinal de que você foi escolhido por Deus. Não permita que o diabo faça um trabalho negativo em relação pública a Deus. Se você é um filho de Deus, nascido de novo, você está com Deus. Amém. Louvado seja Deus. Você e Deus estão em condições maravilhosas por causa do que Jesus Cristo fez na cruz. Deus quer que essa paz permita por todas as esferas das nossas vidas, especialmente nossos corações,
para que sejamos perfeitos para com Ele. Entender que estamos em paz com Deus é muito importante para nossas vidas. Somos capazes de ter comunhão com Deus, podemos apresentar-nos a Ele com nossas necessidades e desejos, porque sabemos que estamos em paz com Ele. É difícil ir adiante de Deus quando acreditamos que Deus está zangado conosco. Deus não está zangado com você quando você está coberto pelo sangue de Jesus Cristo. Um segundo sinal de que você foi aceito por Deus é a sua atitude em relação ao pecado. Aqueles que foram chamados por Deus têm uma atitude hostil ao pecado. Aqueles que são escolhidos por Deus não aceitam o pecado e não celebram o pecado com o mundo. Isso, no entanto, não significa que você nunca, jamais pecará. Significa que você se opõe ativamente ao pecado. O mundo incrédulo adora o pecado, celebra o pecado, acolhe o pecado. No livro de 1 João, capítulo 2, versículo 15, nos diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Qual é a sua atitude em relação ao pecado? Sua atitude em relação ao pecado pode manifestar se você é realmente chamado e escolhido por Deus. A palavra Shalom também fala sobre ser irrepreensível. Somos chamados para estar diante de Deus. Vejamos agora exemplos na Bíblia de um homem irrepreensível. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, nos diz: havia um homem da terra de Ur, cujo nome era Jó. E esse homem era perfeito e correto e temia a Deus e se desviava do mal. Veja bem, Jó era um homem íntegro que confiava de todo o coração em Deus como seu Salvador. Jó adorava sinceramente ao Senhor, amava sua família e era constante em suas caminhadas com Deus. Jó temia a Deus e evitava o mal. Jó tinha uma atitude impecável em relação ao pecado. A atitude de Jó para com o pecado era hostil. No livro de Jó, capítulo 31, versículo 1, nos diz que tipo de homem que era Jó. Está escrito: fiz um pacto com meus olhos para não olhar com cobiça para uma jovem. A capacidade que Jó tinha de resistir ao pecado estava ligada à aliança que ele fez. Ele fez um pacto, uma aliança com seus próprios olhos, que não olharia para uma jovem de maneira pecaminosa. Essa foi a intenção de Jó para que ele fosse impedido de pecar. Jó era um homem com um nível 0 de pecado. Quando Jó disse que fez uma aliança com seus olhos para não pecar e para se abster da luxúria, ele não queria dizer se abster completamente. Ele quis dizer que se recusava a insistir nos sentimentos lascivos. Você é um amigo, uma amiga de Deus? Você tem prazer com Deus? Você teme a Deus e evita o mal? Se a sua resposta foi sim, então você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Quando entramos em um relacionamento com Deus, temos o Espírito Santo movendo-nos para um lugar favorável. A hora está chegando
É agora que os verdadeiros adoradores os adorarão em espírito e em verdade, pois o Pai está procurando os verdadeiros adoradores para o adorá-lo. Para tornar seu coração perfeito, você deve se tornar um adorador, com o coração perfeito para adorá-lo. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos estão atentos às suas orações. Então, o que precisa fazer é orar e pedir a Ele que coloque nosso coração em paz. Deus está em nossos corações quando permitimos, como nosso Salvador, somos a criação de Deus e Deus se preocupa com a sua criação. No livro de João, capítulo 1, versículo 12, está escrito: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Louvado seja Deus. Então, nós concluímos que o primeiro sinal de que você foi escolhido por Deus é o próprio fato de você estar em paz com Deus. E estamos em condições maravilhosas com Deus, por causa do que Jesus Cristo fez na cruz. Deus quer que essa paz permeie por todas as esferas das nossas vidas. E o segundo sinal que você foi escolhido é que a sua atitude diante do pecado nos mostra que os escolhidos de Deus têm uma atitude hostil ao pecado. Não celebra o pecado com o mundo. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor, Rei da Glória. Eu quero agradecer a você que chegou até aqui, me ouviu até agora, junto comigo aqui nessa reflexão diária. E eu quero lembrar você que ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, ative a opção todas do sininho para você receber as próximas postagens, deixe o seu joinha, deixe aí o seu comentário e também compartilhe. Que Deus continue te abençoando grandemente. O meu forte abraço. Amém.